Chegando não sei, o melhor café que tá chegando no YouTube, é no podcast do café, e hoje a gente já chega com um sorriso no rosto, por quê? Porque o que vamos falar hoje é uma coisa que todos nós gostamos e queremos, que é ter uma arcada dentária bonita. Eu lembro agora, eu falando nisso, de uma colega minha, que ela tem uma arcada dentária perfeita, muito bonita. É impossível você falar com ela e não olhar para a boca dela, para os dentes dela. Ana Cláudia, que é enfermeira, ela. Eu acho que é isso, né? Isso, Ana Cláudia. Então você vai ter que vir aqui também para conversar com a gente. Então, hoje, galera que acompanha o podcast do café, o tema de hoje tá top. Porque o cara que veio aqui hoje, ele é cirurgião dentista. O cara é bem requisitado, muito conhecido também, e vai nos dar muitas dicas para que a gente possa ter um sorriso bonito, os dentes bem branquinhos, um hálito bem agradável e a gente sorrir em qualquer lugar que a gente chegue sem ter vergonha nenhuma da nossa querida boca, dos nossos dentes. Então, no podcast do café, que já vem para sentar aqui nessa mesa, doutor Henrique Oliveira. Henrique, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Camilo. Henrique, pode se apresentar a nossa companhia de hoje, esses telespectadores do YouTube que nos acompanham semanalmente, toda terça-feira, acompanha o café, o podcast do café. Na segunda-feira a gente tem o terço, a partir das 18h30. E hoje um assunto muito bom, muito importante, e principalmente também para as crianças, né? As crianças que já desde pequenininhas são pelos pais orientados, ajudados a escovar os dentinhos, né? Quando os dentinhos de leite caem, depois vai ter o cuidado maior, porque vem os permanentes, não é isso? É isso Para mesmo. que eles possam crescer saudáveis e principalmente na área bucal. Boa noite, minha gente. Boa noite, Camilo. Boa Agradeço noite. pelo espaço, aos telespectadores, a todos vocês, ouvintes, né? Eu sou o doutor Henrique Oliveira, sou cirurgião dentista, formado pela Universidade Federal de Sergipe desde 2015, ou seja, esse ano eu fiz 10 anos de minha formação de graduação. Sou especialista em ortodontia pela FUNORTE, Faculdade Norte de Minas, e também especialista em ortopedia facial dos maxilares aqui em Maceió. Agradeço por esse estar com vocês, né? E compartilhar também minha vivência, minha experiência. Também nesses 10 anos eu trago uma vasta experiência essa que eu comecei no consultório, no âmbito particular, e depois expandi para o serviço público, trabalhando nas unidades básicas de saúde. Já trabalhei inclusive aqui em Igreja Nova, no Centro de Especialidades Odontológicas, na área da periodontia. Já trabalhei como coordenador de saúde bucal, aqui do município de Igreja Nova. E atualmente eu trabalho na atenção primária, na unidade básica de saúde, no PSF 3 de Ipiranga, Itapera, que é a mesma unidade, o qual eu mando um abraço para os meus colegas de trabalho, né? E também os meus pacientes de consultório particular da cidade de Penedo, Alagoas, assim como os colegas cirurgiões e dentistas que estão aí nos acompanhando, né? O meu muito obrigado. E também aqui o Sindicato Rural de Igreja Nova, que trabalho há 10 anos prestando serviço a toda a nossa gente, a todo o nosso povo, seja de Penedo, seja de Igreja Nova, todos que necessitam de um tratamento bucal de qualidade. Eu estou aqui para servir, estou aqui para contribuir e elevar esse autoestima, elevar o sorriso, né? Porque o sorriso é o nosso cartão postal. Exatamente, perfeito. Doutor Henrique Oliveira, hoje aqui no podcast do Café, ele tinha que vir aqui, já agradeço a sua presença, que bom que você veio. E já faço também um convite para voltar outra vez aqui, porque Obrigado. a gente sabe que a questão bucal, ela é vasta, né? Ela tem Sim. muitas coisas para que seja tirado dúvidas, muita coisa há de ser feita nos tratamentos também, né? E
eu já vou. Depois eu vou lhe fazer uma pergunta, que eu coloquei um café aqui para você. Certo. E dizem até que o café ele tem um certo corantezinho que amarela os dentes. Você vai tirar essa dúvida pra gente, Henrique, Com hoje. certeza. Certo? E eu gosto muito do café. As minhas colegas de trabalho, né? Gerlane, você, né? Que gosta de um café, toda a galerinha lá da equipe pedagógica gosta de um cafezinho, então. Né? Então hoje a gente vai ter também tirar essas dúvidas. Henrique, já para começo de conversa, quais são as atribuições de um cirurgião dentista? O cirurgião dentista, né, é uma profissão que ela vai de nossa incumbência, de nossa atribuição do diagnóstico das enfermidades, das patologias orofaciais, do tratamento, da prevenção, da promoção de saúde. E aqui eu deixo como pontuado as extrações, popularmente falando, né, que são as exodontias, assim como os tratamentos de canal, os tratamentos de próteses, tratamentos periodontais, que são tratamentos gengivais, as cirurgias bucomaxilofaciais. Nós temos hoje também a área de estéticas, as estéticas do sorriso que está em alta, né? Como as facetas, as lentes de contato. Temos também a questão da odontologia hoje que está voltada também para o uso do Botox, que é tanto preventivo quanto corretivo, ácidos hialurônicos, preenchimentos faciais, e assim ela é muito vasta. A gente diz que a odontologia ela compreende todo o tratamento do sistema estomatognático, que é esse sistema facial que ele engloba desde a região de supercílio até o osso hioide aqui do nosso pescoço. Então, é uma área muito vasta que ela não se resume a dentes, mas sim a todas as estruturas anexas que trazem, né, todo esse arcabouço dentário, desde os músculos, os ligamentos, os dentes que são os órgãos e vai dessa amplitude, né? Então, por isso que a odontologia hoje ela está muito avançada e ela está ampla, cada um com sua especialidade, desde a parte clínica básica a N descobertas, a N pesquisas, tem a odontologia também atribuída às pesquisas laboratoriais, a odontologia da docência e a odontologia clínica do consultório, do âmbito de trabalho que se resume na cadeira do dentista. Massa, né? Que bom a gente saber dessas coisas, porque é saúde, É não é isso? saúde. E como você falou bem, a gente se sentir bem quando a gente sorri, que é o cartão postal nosso. Né? Eu creio que primeiro seja o rosto, a beleza, o Exatamente. cabelo, mas que não vai passar por baixo é o sorriso. Não é isso, Inclusive, Henrique? Camille, existem pesquisas que falam assim, que colocaram várias faces para determinados estudos e perguntavam às pessoas em qual área da face elas se centralizavam mais o olhar, o que chamava mais atenção na face. E 80% das pessoas elas observavam o sorriso. Então, assim, o sorriso é algo que compreende o terço inferior da face e é algo que chama muito a atenção. Né? Quando a gente fala que o sorriso abre portas, o sorriso é o cartão postal, é porque através do sorriso nós exprimimos tristezas, que são sentimentos, nós exprimimos a nossa felicidade, temos a questão da fonação, a fala. Então, os dentes são imprescindíveis para a fala, além da função mastigatória. Né? Então, ele dá esse equilíbrio, dá essa beleza, essa estética. É o desenho do nosso rosto, é o sorriso. Ô Henrique, já você falou na questão aí de mastigar. Me tira aqui uma dúvida, que esses dias agora, recentemente, acho que teve uns 2 dias atrás, acho que na sexta-feira, se eu não me engano, tava conversando com as colegas minhas, tava comendo e daí a gente começou a falar tal sobre a questão da mastigação. E uma vez eu ouvi falar que o correto seria 32 mastigadas para que a gente pudesse engolir o alimento, para que assim o próprio organismo fizesse o trabalho correto
e mais suave, eu vou dizer assim. Isso é verdade? Bem, existem vários estudos que falam sobre a quantidade de mastigações. Entre um deles compreende que quanto mais vezes você mastiga, ou seja, isso é muito relativo ao paciente que tem vários dentes ou o número completo de dentes, eu falo isso na dentição permanente, os Uhum. 32 dentes, Sim. né? E ou o paciente que tem ausência de alguns. Cada grupo de dentes ele tem as suas determinadas funções. Então, alguns estudos mostram que são 20 mastigações. Outros estudos mostram que são 30 mastigações. Por quê? Quando nós colocamos um alimento na boca e nós trituramos 30 vezes, isso o nosso cérebro compreende que estamos naquele momento, naquela fórmula da alimentação. Então ele vai compreendendo que a gente está se alimentando e vai dando uma certa saciedade, né? Quando nós engolimos o bolo alimentar sem mastigar, é, sem fazer no mínimo 10 mastigações, o nosso cérebro não vai entender, não vai codificar que aquele alimento ele foi triturado. Então a fome vem com mais rapidez, com mais agilidade. Uhum. Então o mastigar bem vai deixar o alimento mais triturado para que ele seja distribuído de uma maneira mais célebre pelo Uhum. intestino, como também a gente vai ter esse ar de saciedade, do comer menos, porque o cérebro ele vai trazer essa interpretação que aquele alimento e aquele período, aquele episódio, ele foi deglutido e digerido da maneira eficaz e correta. Que interessante. Henrique, e diz uma coisa, é, quais são os tipos de mais comuns de doenças bucais e há alguma que seja contagiosa? As doenças bucais, elas são várias, né? Várias. Eu pontuo a doença mais comunal, que é a doença cárie. A doença cárie, ela não deixa de ser uma das doenças mais comuns, né? Doença cárie é uma doença multifatorial. Então, ainda hoje, mesmo nós estando numa odontologia preventiva, a doença cárie ela ainda está em grande amplitude, mesmo com programas de Brasil Sorridente, programas de prevenção, de promoção de saúde, a doença cárie ela ainda não foi erradicada. Por isso, a atenção primária ela tem um olhar especial, a priori, para as comunidades, a priori para as regiões onde determinadas pessoas e povos não têm tanto acesso à saúde bucal. Então, a doença cárie é a número um, né? Então, nós lutamos para preveni-la e manter o nosso órgão, que é o dente, na cavidade bucal. Partindo do princípio da doença cárie, a gente vai tendo várias e várias outras doenças, como os problemas gengivais. Os problemas gengivais são outras situações que aí nós já adentramos na situação periodontal. Periodontal compreende gengiva e osso. São os tecidos que suportam o dente, que seguram, melhor dizendo, o dente. Então, a gengivite, ela subtende numa inflamação a nível gengival. Uhum. A periodontite subtende quando essa inflamação ela já ultrapassa a gengiva e já começa a adentrar no osso, ou seja, ela é uma inflamação mais cronificada, onde a gente já tem uma perda óssea e não apenas uma inflamação gengival. Para ter uma periodontite, nós temos que passar por uma gengivite. Mas para ter uma periodontite, na verdade, me desculpe, para ter, não necessariamente o paciente com gengivite ele vai ter uma periodontite, que é o avanço dessa doença. Mas para ter uma periodontite, ele sempre passa pela gengivite, que é a inflamação gengival. E como você falou, não se transmite a cárie, não se transmite doença periodontal. Mas existem doenças da cavidade bucal que elas são contagiosas. E eu posso citar algumas aqui. A herpes, né? Herpes simples, né? Temos doença conhecida como o sapinho, doença do beijo, né? É uma doença contagiosa, sim, né? Que se transmite através do quê? De secreções. É um vírus que passa de um paciente para outro paciente. Nós temos também as ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis,
são passados ali por secreções, né? E aí a gente pode colocar assim, quando o paciente também tem porta de entrada, para que essas secreções sejam sanguinolentas ou não, como por exemplo a gonorreia, hepatites virais, e aí varicela, que é a varicela zoster, conhecido como a catapora, e dentre muitas e muitas outras doenças são sexualmente transmissíveis, como a clamídia, tá? E muitas outras doenças virais, elas sim trazem esse potencial infeccioso e contagioso de paciente para paciente, por exemplo, através de um beijo, tá, gente? Através de um talher, desde que manipule uma secreção, a saliva de paciente para paciente, tá? Diferentemente de um ISTs como o HIV. O HIV não se pega pelo beijo. O HIV só se pega se for através de uma secreção do paciente ou de um sangue que o paciente ele tenha, por exemplo, uma porta de entrada, como uma gengivite, como uma periodontite, que é sangramento gengival, tenha algo ali aberto nele que tenha esse contágio do vírus, seja de sanguinolento ou do sêmen. Então, compreende assim a porta de entrada de um paciente para outro paciente, mas uma doença cária ela não é contagiosa. A periodontite ou a gengivite ela não é contagiosa, mas mononucleoses e outras doenças, como eu pontuei aí, as hepatites, só recapitulando, elas são doenças infecciosas sim, tá? Então se contraem através de cavidade bucal para cavidade bucal. Só lembrando que cada paciente ele tem uma microbiota. A minha microbiota oral é diferente da sua microbiota oral, que é diferente de outro paciente. Então, determinados pacientes ele tem uma defesa imunológica bem maior. Eles não vão contrair determinadas doenças por determinado beijo, por determinada troca de secreções. Frisando, quando não se há uma porta de entrada. Tá? Então, isso vai muito da imunidade, da imunossupressão. O paciente imunossuprimido são aqueles pacientes aidéticos, pacientes imunossuprimidos pela imunidade, como, por exemplo, diabéticos. Então, quando a gente vai analisar determinada situação, a gente tem que analisar o quadro clínico sistêmico de pacientes e a propensão desse paciente de contrair uma doença, seja ela sexualmente transmissível, seja ela uma infecção oral e de outras variedades, como fúngicas, por exemplo, de protozoários ou bacterianos. É bom a gente ficar por dentro disso, né? Ficar bem informado, porque muitas vezes a gente fica, passa despercebido algumas coisas que você falou aí, e a gente tendo essas informações, a gente já vai ter uma mente mais aberta para algumas coisas que possam acontecer no nosso dia a dia, né? Talvez na parte íntima também. Exatamente. A gente já ficar, né, de olho bem aberto. E falando principalmente para nossa juventude, né? Exatamente, que você a juventude aí, sim. A juventude que gosta de namorar, gosta de beijar. É imprescindível estar com a saúde bucal em dias, é imprescindível passar pelas nossas unidades básicas, estar com cartão de vacinação em dias, né? E ter toda essa prevenção, né? Toda essa prevenção, cada um aqui sabe do que faz, cada um aqui sabe como fazer. Então, eu trago também essa visão, principalmente para a nossa juventude, e principalmente a juventude que quer ter um sorriso saudável. É imprescindível ir ao dentista, é imprescindível cuidar da nossa saúde bucal, porque você, além de ter todo esse sorriso perfeito, que é o que todos buscam, você também está andando com um sorriso agradável, um sorriso saudável, você está com a imunidade boa e vai evitar outras doenças ou se contaminar com determinadas bactérias, seja na troca de salivas, porque você estando com uma saúde ideal, falando da imunidade, você não vai contrair, porque aí vai o antagonismo bacteriano. A sua imunidade pode estar superior à daquela pessoa que você se relaciona. Então, você estará bem de todas as formas. Exatamente. Ô, Henrique, agora ajude a gente a entender a diferença entre o que é a coroa dentária e os tipos de coroas dentárias e a questão do implante dentário, que muitas pessoas, eu mesmo tenho dúvida referente ao implante dentário. Eu fui até
a- recentemente, né, orientado a fazer 2 implantes. Perda que eu tive aqui do lado. E na época, eu fui orientado ao quê? Não, você pode fazer por enquanto uma prótesezinha, mas orienta a fazer o implante. Faça o implante que para você é mais indicado o implante. Aí você já nos ajuda a entender nessa questão da coroa dentária, os tipos e a questão do implante também. Certo, muito bem, Camilo. Hoje, aí nós já entramos numa odontologia reabilitadora, né? A reabilitação oral. Então, vamos lá. Quando um paciente, porventura, ele tem uma lesão cariosa, que essa lesão de cárie, ela come o dente, ela estraga a parte do dente, ou ela, digamos que tem um trauma, ela caiu, teve uma fratura, teve alguma situação que ela, ou por destruição da coroa por cárie, ou por algum trauma. O que é que vai acontecer? Se essa cárie destruiu 50%, 60% do dente, o dentista ele vai avaliar se essa coroa ela dá para ser restabelecida a anatomia, que vai ser feita na restauração com as resinas, se for o caso de restaurações estéticas, ou se ela vai ser reabilitada. Então essa reabilitação, ela aí é onde entra a coroa. Se o remanescente, que é a coroa, o que sobrou daquele órgão, da coroa clínica que eu falo, é o que a gente consegue visualizar no sorriso. Se eu posso restabelecer aquela função, aquela restauração, não só com a restauração direta com a resina, mas eu vou ter que fazer um preparo naquele dente, porque ele já passou de 50% da massa coronária. Então a gente pontua. Passou de 50% do estrago da coroa, o ideal é fazer uma reabilitação. Essa reabilitação ela vai ser o quê? Eu vou desgastar ali a coroa para colocar um preparo que é uma coroa cimentada, ou, por exemplo, aquelas pacientes que nós encontramos que aquele dentinho da frente tá escuro, que pode ter sido um trauma de infância, pode ter sido algum paciente que fez algum tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, e aquele dentinho ali da frente tá escuro. Hum. Como seria essa coroa? Vai ser desgastado aquele dente para ser feita uma coroa de resina, uma faceta? Vai ser colocado uma lente de contato, que é um tipo de coroa? Ou ela vai ser, ou simplesmente só sobrou a raiz daquele dente. Quando se sobra só a raiz daquele dente, fraturou, ou o paciente já teve tratamento endodôntico prévio, ou ele já tem um tratamento endodôntico com restauração e fraturou, só ficou a raiz e um tratamento de canal. O que é que vai ser feito aí? Vai ser feito, vai ser reaproveitado essa raiz e nós vamos colocar um pino que ele vai penetrar aquela raiz, como uma casa que ela é fincada sobre um alicerce e as paredes, assim também é um dente. A coroa, ela precisa ter um bom alicerce, que é uma raiz com tratamento endodôntico realizado. Então a coroa, ela vai ser cimentada nessa raiz com tratamento endodôntico, que possivelmente vai ser com pinos de fibra de vidro ou com pinos metálicos. Aí vai ter as metal frees, metalocerâmicas e N opções. Isso são reabilitações de coroa com raiz. Ou, como eu falei, por traumatismos, vai ser reabilitado aquele dente. Agora, o paciente que teve uma avulsão, caiu de bicicleta, caiu de moto, aquele dente saiu completamente do seu local, do que a gente chama de alvéolo. Aquele dente ele avulsionou, ele saiu da sua loja óssea. Nem sempre vai ter um dentista ali para captar aquele dente e reposicionar na cavidade bucal. Então, ou alguns pacientes que perderam alguns dentes, como você falou. Perdi, agora eu vou ter que reabilitar e o dentista falou que teria que fazer alguns implantes. O implante hoje, para quem já perdeu 100% aquele dente, que não tem mais como eu colocar ali uma coroa, e sim vai ser colocada mais com o implante. O implante hoje nós colocamos como padrão ouro da odontologia. O implante não substitui o dente, mas porque dente é dente. Mas o implante ele vai substituir aquela função. Ele vai trazer
aquele arcabouço dentário Uhum. e a gente vai devolver a estética, a função, a fonação. Então, eu sempre digo, se você pode fazer, você opte pelo implante. O Hum. implante é o padrão ouro, só que isso gera custos e é um custo mais elevado. Então, o implante propriamente dito é o parafuso. É o parafuso que vai ser colocado ali naquela região que você perdeu o seu dente, né? E a coroa, a do implante, ela vai ser rosqueada, né, no parafusinho. Parafusinho no diminutivo que eu falo é que ele está ali colocado nos ossos da maxila, seja no maxilar superior ou no maxilar inferior, que é a mandíbula. Então, a coroa, ela subtende desde a reabilitação, Hum. quando nós vamos fazer com raiz, ou a coroa propriamente dita com implante. Esses são os tipos de coroas que vai ser reabilitado aquela unidade dentária. Então, tirada todas as dúvidas, é, Henrique tá aqui, né? Um dos assuntos que vale a pena e sei que vocês estão gostando de ouvir. Henrique, já aproveitando aí esse gancho, queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a ortopedia facial especializada. O que é isso? Ajuda a gente a entender essa questão? Pronto, muito bem. Caros telespectadores, eu como especialista, né, se eu fosse aqui discutir ortopedia, a gente ficaria, eu acho que até meia-noite falando sobre esse assunto, porque primeiro que é um assunto novo para a nossa região, embora a ortopedia ela já é uma especialidade um pouco antiga, tá? Quando a gente fala ortopedia, a gente lembra de quê? Dos ossos. Dos ossos, Dos dos pés ossos. principalmente, A né? gente fala, porque a gente só vem falar em ortopedista, Isso, né? é Quando quebra um verdade, braço, uma os mão, ossos que. né? Eu digo dos pés porque há um tempo atrás Sim, eu tive um problema de esporão nos pés. Procura agora um ortopedista. Olha meus pés pra ver como é que tá. Com dois exatamente. esporões de galo que chamam assim. Um minúsculo de nada que dói parecendo um prego enfiando no pé. Pronto. E quando a gente fala em ortopedia facial, a gente compreende o que? Os ossos da face. Sim. Então, isso é muito voltado à face. E o olhar do dentista para o tratamento da face, ele vai desde a ortopedia facial, que a gente trabalha a priori na infância. Porque na infância eu consigo visualizar aquele crescimento crânio-facial daquela criança. Se aquela criança ela está crescendo nos padrões que nós colocamos como os padrões normativos, ou se essa criança ela está crescendo nos padrões com maloclusões, ou seja, aquela criança que ela já vai crescendo que eu percebo que o queixinho ele tem uma leve projeção para frente, aquela Uhum. projeçãozinha que a gente chama boquinha de gaveta, Sim. né? Ou que a maxila, que é o maxilar superior, ele é muito para frente e a boquinha é muito retruída, muito para trás. Então, a gente vai trabalhar essa parte ortopédica funcional. Vamos agora ter um olhar, ter um foco maior nessa questão dos músculos e da questão óssea da criança. Então, quando deve ser observado isso? Eu já tratei, Camilo, pacientes, crianças a partir dos 4 aninhos. Por quê? Porque a partir dos 5 anos, a criança vai começando a troca dos dentinhos de leite, que são os descidos, Sim. pelos dentinhos permanentes. Então, a partir daí, a criancinha, eu já consigo pela face, pelo perfil, né, que é essa visão lateral, observar se as bases ósseas elas estão crescendo de maneira satisfatória ou se aquela criança ela vai desenvolver alguma patologia, que seria uma maloclusão. Se o queixinho vai estar muito para frente, ou se ele está um pouquinho atrasadinho para trás, se o maxilar está um pouco para frente ou para trás, se a região, quando ela sorri, se o sorriso dela, a maxila, ela está trésica. O que é a trésica? Muito fechadinha, muito apertadinha. Ou se quando a criança sorri por um hábito parafuncional, como criança que chupa muito chupeta, Sim. criança que coloca muito dedo Dedo, na né? boca, fica com aquela mordida arqueada, que parece uma boquinha de tambaqui, né? Que a gente conhece muito aqui do nosso Sim, Boacica. sim. Então a gente vai fazer uma expansão nessa maxila. Então vai existir vários aparelhinhos funcionais. Por que funcionais? Porque eu vou estimular a musculatura da face
para que oriente aquela base óssea a ela crescer ou ela retrair. Então, o nosso crescimento facial, ele é muito por estímulo. Uma criança que ela é amamentada desde quando ela nasce, aos 6 meses ou 1 ano, que é um recomendado. Uma criança que ela tem esse aleitamento materno, que é primordial, tanto para a questão imunológica da criança, quanto para esse crescimento crânio-facial, porque quanto mais a criança faz aquele hábito de sucção, de chupar o peito da mãe, né, ali ela vai desenvolvendo o terço médio e o terço inferior da face. Quando essa criança ela não tem uma boa amamentação, o que acontece com isso? Vai ter algum problema de maloclusão da face. Então, a ortopedia facial, ortopedia funcional dos maxilares, eu trabalho com aparelhos voltados exclusivamente para a criança. E para esse olhar, se a criança ela está crescendo com as bases ósseas satisfatórias para a idade dela, ou se está havendo ali algum descompasso no crescimento crânio-facial da criança. Se eu vou já entrar com algum aparelhinho especial, que na maioria das vezes são aparelhos removíveis, a criança usa e tira, não são aparelhos fixos. Para alguns casos são aparelhos fixos. Eu creio que alguns aqui já viram algumas crianças usarem aquele aparelhinho facial, extrafacial. Sim. Na minha época, quando crianças chamavam de freio de burro, que era um bullying tremendo, né? Que é aquele aparelhinho facial, a gente consegue puxar o ossinho um pouquinho para fora, seja o inferior ou o superior, ou aparelhos só funcionais que a criança ela vai usar para estimular ali aquele crescimento, tanto da mandíbula quanto da maxila. Então, assim, é uma amplitude. Cada paciente vai ter o seu caso e a sua peculiaridade. A gente não pode conduzir determinadas situações porque tem que ser avaliado pelo critério, por a questão genética daquela criança. Se o pai tem aquele problema, a mãe tem, quais os hábitos que a criança usa. E aí a fase principal para tratar essa ortopedia facial é nesse olhar de 4 aninhos, 5 aninhos, porque aí a gente já vai ter uma condução melhor do tratamento e intervir, paralisar aquele problema e colocar aquelas bases ósseas no encaixe perfeito. Porque as bases ósseas, que são o alicerce da casa, que são os ossos, estando nos locais ideais, os dentes eles vão irromperem ou nascerem no seu localzinho ideal. Quando isso não é feito e tem um problema bem agressivo lá na infância, a gente vai tentar corrigir na ortodontia, que é o aparelho propriamente dito, na ortodontia corretiva, ou quando é uma situação bastante já agravada, vai ter que passar pelas cirurgias, que são as cirurgias ortognáticas, pelo cirurgião bucomaxilofacial, quando a gente não consegue mais ter uma boa resposta. Em que idade a gente não consegue mais ter boas respostas na ortopedia facial? A partir de quando aquela criança ela já começa um crescimento entre seus 14 anos, na menina, ou até 15, e no rapaz, a partir dos 17, 18 anos. Porque aí ela já atingiu o seu pico de crescimento. E quando ela já cresceu em estatura, a gente já compreende que mesmo o osso não estando totalmente maturado, totalmente não estando maduro, mas ela já chegou na estabilidade óssea. Então, eu captar essa criança na fase de crescimento, eu já consigo orientar o osso para onde ele vai. Para daí a gente só fazia os alinhamentos e as correções básicas dentárias. E quando eu pego esse adolescente já com, caso a menina, a partir de 15 anos, que a menina cresce mais rápido que o homem, aí já vai ser mais um pouquinho difícil de conduzir. Mas é como eu falei, cada caso é um caso. E a gente tem que avaliar com critério cada situação. Então, quanto mais previamente eu conseguir tratar, desde a avaliação inicial do consultório, mais êxito eu vou ter nessa projeção da juventude e dessa face para o futuro. Que bom. Ô Henrique, antes de eu te fazer a próxima pergunta, só me tira aqui uma dúvida. Que no início eu até citei aqui, você falando sobre isso, e eu estava lembrando aqui, alguns mitos, eu não sei se isso é mito, se isso é verdade. A questão do café. Dizem que ele tem um corantezinho que ele não é muito bom
para os dentes na questão da coloração do dente. O dente branquinho, o café ele contém um corante que ele pode deixar amarelado. Aí depois eu vou lhe fazer uma pergunta que também é uma curiosidade minha e pediram para me perguntar a você também essa questão que é do implante. Mas eu queria que primeiro você me tirasse essa dúvida, não só minha, mas de Uhum. todos que estão ali, né, doido para saber que se realmente é, se não é, porque eu gosto também muito de café. Conheço muitas pessoas que tomam muito café. A galera do trabalho gosta de um café e um café Sim. bom mesmo. Então, isso é verdade que existe um corante que a gente tem que reduzir um pouco por conta da coloração dos dentes. Eu vou falar assim, coloração, acho que é assim que se chama. É, pigmentação, né? A cor, Uhum. mas pode se enquadrar assim. E a gente entende, né, como coloração como cor. Então, Camilo, eu inclusive gosto de café, gosto de estar no consultório atendendo com café, porque além tira o nosso sono, a gente se sente mais ágil, inibe um pouco a fome, né? Então, assim, o café, ele tem essas vantagens. Só que, vamos lá, voltando para a pergunta, o café ele tem pigmento, tem uma cor bem característica, uma cor escura. Então, para o dentinho de leite, ele tem uma coloração bem branquinha. Por isso que se chama dente de leite, embora o nome correto seja dentição decídua. Decídua porque ele vai sair. E permanentes são os nossos dentes que começam a chegar a partir dos 5 anos e vai ficar até o nosso fim da vida, para aqueles que cuidam dele, né? Então, Sim. assim, o café, ele vai pigmentar, sim, os dentes, mas não necessariamente vai ser só o café. O dente permanente, ele já tem uma coloração bem característica. Eu digo que o dente permanente, ele tem uma coloração de uma cor, ele sai do branco, que é do dentinho de leite, para aquela coloração mais creme. O dente permanente, ele tem a cor saudável, ou a cor natural dele é uma cor creme. Embora hoje, na estética, as pessoas busquem um dente branco. Eu tenho pacientes que dizem, doutor, eu quero ficar com a cor mais branca possível. E eu sempre explico, ó, cada clareamento a gente chega num certo limiar de cor. O seu dente pode chegar a ser mais branco que o meu, ou o meu ser mais branco que o seu. E o café, ele traz sim, quem tem o hábito de tomar mais de 3 vezes ao dia o café, obviamente, o dente ele vai com o tempo escurecendo. Mas isso não é, Camilo, da noite para o dia. Isso demanda Sim. tempo e de hábitos. Uhum. Não só o café, né? A gente pode colocar aqui como uma Coca-Cola. Quem gosta de alimentos muito condimentados, uma galinha cozida com muito colorau, né? Uma comida muito bem temperada, que é muito bom, por sinal. Então, quanto mais corantes, né? Pipocas, salgadinhos, o café, dentre outros, vai trazer uma pigmentação característica. A nicotina, o cigarro, por exemplo, ele também pigmenta muito os dentes. Então, assim, vai muito de paciente para paciente e a intensidade, quantas vezes você toma o Uhum. café por dia, por semana, por meses e a sua idade. Quando Uhum. a gente vai puxando para a idade madura, a idade adulta, o nosso dente não vai ser mais um dente permanente de uma criancinha de 5 anos nem 10 anos, né? Ele com o tempo ele vai absorvendo a coloração dos alimentos e ele vai deixando aquela cor de creme claro para um creme mais escurecido. Que aí nas nomenclaturas a gente vai para a odontologia e os colegas de um A2, um A3, um A3,5, B1, B2, B3, ou seja, 1, 2, 3. Uma criancinha tem um dente A1, um adolescente já tem um dente A2. E assim a gente vai. Quem toma muito café tem um A3, um A3,5, um A4, vai subindo nessa escala conforme os hábitos daquele paciente. Bom, então era a dúvida que a gente queria tirar, agora está bem esclarecido. Henrique, eu já ouvi de pessoas que já fizeram implantes e eu tenho medo de cirurgia. Fiz uma recentemente, mas quando é preciso tem que fazer. E principalmente na região da boca, né? Sim. Eu vi um relato de uma pessoa que teve que fazer alguns implantes, acho que foram 4 dentes, e falou assim, reclamou de quê? De que percebeu depois do implante que houve uma certa mudança de hálito para pior. E já tem um bom tempo que essa pessoa fez os implantes e
reclamou referente a isso. E já pegando o gancho também, você pode nos tirar essa dúvida se existe algum tipo de rejeição de implante dentário? Muito bem. Então vamos lá. O implante dentário, como eu falei, é o padrão ouro, né? Depois a gente vem com a associação de outros meios que são reabilitadores. Só que o implante dentário, ele demanda uma certa atenção. O paciente, quando ele vai ser reabilitado com o implante dentário, ele tem que, primeiramente, ser bem orientado com relação ao implante, aos cuidados, as consultas periódicas com o implantodontista ou o cirurgião dentista que vai realizar aquele procedimento, porque tanto o implante como uma coroa, como uma faceta, como um paciente que tem todos os seus dentes na arcada dentária, ele vai ter mau hálito se ele não tem bons hábitos. Então, os bons hábitos, ele vai do Sim. uso do fio dental, Uhum. 3 vezes ao dia no mínimo. Escovação, 3 vezes ao dia no mínimo. Por que eu digo no mínimo? Porque eu sei que tem pessoas que fazem outras refeições. Lanches, ceias, tardes da noite. Então, o ideal é dormir sempre com os dentes escovados, passar sempre fio dental, ter um enxaguante bucal como coadjuvante, como auxiliar, mas não substitui. Por quê? O fio dental ele limpa 40% das faces dentais. Fio dental. A escovação ela limpa 60%. Então a escovação não substitui o fio dental e tampouco o fio dental não substitui a escovação, né? E o implante? O implante ele tem que ser bem planejado. Então, o implante ele vai ser, como eu disse, vai ser substituído ali para reabilitação de alguma unidade dentária que foi perdida. Então, se o paciente ele já perdeu aquele dente, ele vai ter que ter um cuidado dobrado sobre aquele implante. Como eu falei anteriormente, o implante não é dente. Então, um implante ele pode se recontaminar ou ele pode ter também contaminar desde o ato da sua introdução, da sua cirurgia. Uhum. Então, o implante ele tem que ter um bom planejamento com o cirurgião. O insucesso de um implante ele pode ser por quê? Pelos maus hálitos. Paciente que Sim. não usa a manobra ideal que cada profissional conduz, que existem escovas específicas para quem usa implante, para fazer toda essa higienização dente a dente entre um dente e outro, escovas interdentais, unitufos, por exemplo, com aquelas escovas bem fininhas, usar o fio dental, escovar várias vezes, a forma de escovar. Então, a infecção ela está desde o ato da colocação do implante, como também pós a instalação do implante, se o paciente ele vai ter boas condutas de higienização. Então, para se perder um implante, não existe, a literatura diz assim, que de 4 a 5% de insucessos de perca de implante. Por quê? O implante ele vai ter que ser incorporado ali naquela base óssea, naquela loja óssea, e aí vai haver uma ósseo-integração. O osso ele vai se integrar naquela região helicoidal do implante. Então, essa ósseo-integração, que é o osso, ele vai colar nesse parafuso, pode ser de 3 meses a 6 meses. Por isso que você vai colocar o implante, vai ficar ali quietinho, ele até causar essa colagem do osso com o parafuso, que é essa ósseo-integração. Quando não existe essa ósseo-integração, que é do osso colar no implante, aí a gente pode dizer que vai ter um insucesso. Mas aí o dentista ele vai ter um acompanhamento radiográfico, se está tudo indo para o bem, se o paciente está fazendo a higienização, porque o paciente coloca aquele parafuso ali, mas ele já sai com a prótese provisória, para ele não ficar já com aquela lacuna aberta. Ele não vai sair com a coroa definitiva, mas ele vai sair com um provisório. Então, isso vai de pacientes para pacientes, de profissional para profissional. Então, não existe essa coisa de dizer que vai haver rejeição do implante. É tanto que nós, quando tratamos ou colocamos algum material na boca do paciente, a gente trabalha com materiais que lá nos materiais dentários nós estudamos como materiais biocompatíveis. Quando um paciente quebra um osso, ele é colocado uma platina, ele é colocado
ali algo que seja do externo para o seu interior. Então, ele é algum meio reabilitador também, que a gente chama de biocompatível. O implante, por exemplo, a maior parte deles são feitos de titânio. Então, o titânio, ele é um material compatível. O nosso organismo, ele entende que aquele material não vai me matar, aquele material não vai me contaminar, não vai ter uma reação inflamatória, não vai ter uma expulsão daquele material. Porque quando o nosso organismo, ele entende que algo vai me causar algum dano, ele entra logo na defesa imunológica para a gente tentar expulsar aquele material, aquele corpo estranho. O implante, ele é um material biocompatível. Então, ele vai ser colocado no osso, vai haver essa integração óssea, a ósseo-integração, e o paciente, ele fazendo toda a conduta correta, o cirurgião dentista fazendo todo um planejamento eficaz, é só sucesso. Agora, caso contrário, ele vai se enquadrar nesses 4 a 5% do insucesso. Tá aí para você que está nos assistindo, todas as informações detalhadas por Dr. Henrique Oliveira, para que a gente possa ter uma saúde bucal de uma ótima qualidade. Henrique, depois eu vou até pedir a você, se caso você assim possa, deixar o seu contato de Instagram para que o pessoal possa acessar. Creio que você possa postar alguma coisa Sim. referente, né, à saúde bucal, para que eles possam acompanhar, e talvez muitos queiram conversar com você para tirar muitas dúvidas também, certo? Se você puder deixar depois o seu Instagram para que o pessoal possa estar acompanhando você, né, vendo suas postagens também referente à questão da saúde bucal, que isso é de suma importância para a gente, certo? Então, Henrique, conte para a gente aí, qual é o seu maior desafio na sua profissão? E só uma coisinha também, antes de você responder, você é cirurgião dentista. Existe uma diferença, tipo assim, tem o dentista e tem o cirurgião dentista, ou tudo inclui? O dentista, ele automaticamente ele é cirurgião dentista, Uhum, porque nós realizamos cirurgias ambulatoriais, desde uma extração uhum. no consultório, no posto de saúde, seja lá em quaisquer ambientes que, no âmbito das nossas atribuições, é uma cirurgia, é um meio invasivo. Então, todo dentista é um cirurgião dentista, tá? Agora, quando ele se forma, ele traz essa bagagem clínica. Ele tem capacidade e ele tem todo o código de ética que ele vai poder fazer determinadas manobras, determinadas condutas, se ele tiver capacidade dele fazer tais procedimentos. Eu posso fazer quaisquer cirurgias bucomaxilofaciais, eu posso fazer quaisquer implantes. Eu sou cirurgião dentista capacitado para atuar em todas as áreas. Mas aí vem aquela pergunta: eu me sinto capaz? Eu sou capaz de fazer determinadas situações? Então, é aí onde a gente tem que se aperfeiçoar, né? Sim. Então, eu, por exemplo, sou especialista em ortopedia facial e ortodontia. Trabalho como clínico geral, ou seja, faço a clínica básica e me atenho mais à parte da minha especialidade. Isso não quer dizer que eu não possa fazer essa generalização de outras atribuições. Só que como eu me atribuo, me volto para a minha função, eu não tenho necessidade de estar colocando a mão onde o braço não alcança, a não ser que eu faça outra especialização para eu ter mais prática e ali estudar com minúcias, se aprofundar mais em determinado assunto. Então, o dentista, ele é um cirurgião, sim. Nós fazemos desde a cirurgia, eu digo o mínimo possível, desde a unidade básica. Na unidade básica, eu trabalho com cirurgias periodontais. Eu faço gengivectomias, eu faço cirurgias plásticas periodontais, tiro o excesso de gengivas. Eu faço cirurgia de terceiros molares, em alguns casos. Outros casos, dependendo da complexidade, eu mando para o Centro de Especialidades, aqui de Igreja Nova. Outros casos eu mando para outros colegas, seja no âmbito particular, ou eu faço mesmo no meu consultório, ou eu faço no posto de saúde. Então, é isso. Determinadas cirurgias que eu já realizei também, remoções de hemangiomas, que são cirurgias vasculares em região de boca, de lábio, eu já realizei na unidade básica, como mucoceles também, são
prisão de muco nessas regiões, que nasce alguns carocinhos na boca e vai enchendo de aguinha, que ali é uma prisão da saliva. Então, assim, quaisquer cirurgia, o cirurgião dentista ele é capacitado a fazer. Agora vale lembrar, se ele é capacitado, se ele tiver prática, ele faça. Mas ele foi qualificado na graduação para realizar aquele procedimento. Bom, né? Então, você pode nos, agora sim, nos falar sobre o seu maior desafio nessa profissão, né? Que é tão cuidadosamente, vou falar assim, cuidadosamente estudado, planejado também. Como você falou, tudo há um processo, tem que ver realmente o que é que se precisa fazer. Quando também vai na questão de implantes, né, a acompanhar, avaliar, né, ter aquele mínimo do mínimo cuidado para que o paciente possa ter uma boa qualidade de vida, né, saúde boa, e também para que nada ocorra de que venha afetar ao paciente, né, que ele possa ser prejudicado. Então, o desafio hoje da odontologia, como eu disse, eu tenho 10 anos de formado, eu tinha um sonho de me formar na odontologia, principalmente de chegar onde eu cheguei. Eu pedi a Deus que, primeiramente, eu me formasse, porque passar pela Universidade Federal é dureza, e nós sabemos o quanto nós somos cobrados numa graduação. Tive uma vasta experiência no Hospital de Urgência de Sergipe, na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Atuei também como monitor lá na universidade. Fui monitor da disciplina de Dentística Restauradora 2, então trabalhei muito nessa área de estética e desenvolvi também pesquisas. Eu fui representante também do colegiado de odontologia da universidade, fui representante dos discentes no colegiado de odontologia da universidade, e assim, os desafios começou desde a graduação, de ser um bom profissional. Eu digo sempre, Camilo, que o bom aluno, ele será um bom profissional. Com Tudo vai certeza. começar desde o primeiro degrau, Com né? certeza. Desde como ele começou, e daí ele vai ter uma boa finalização. Então, eu sempre fui envolvido em publicações de artigos científicos da área da docência. E por que eu não continuei na área da docência? Porque houveram situações como a morte de meu pai no meio do caminho, e aí houve uma desestabilização emocional, e eu queria sair da universidade, queria trabalhar. E os desafios que eu posso colocar hoje na minha carreira é que as pessoas elas compreendam de fato o valor da saúde bucal. Quando a gente sabe dar um determinado valor à saúde bucal e aquele profissional que se dedicou, que estudou, que se qualificou, que dá o seu melhor no que faz, o desafio é ter esse reconhecimento. O desafio é ter essa valorização profissional. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada na odontologia. Foi uma semente que eu plantei e eu colhi. E eu digo que Deus me deu 4 ou 5 vezes mais. Não foi da noite para o dia, como eu falo, são 10 anos de construção, são 10 anos de aprimoramento, de estudos. Estou em contínua aprendizagem. Eu sempre coloco assim: eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, Exatamente. tá? E eu quero ser amanhã melhor do que eu fui Com hoje, né? certeza. E eu aprendia na universidade que os meus professores sempre diziam: Henrique, você faria isso na boca da sua mãe? Se você não faria isso na boca da sua mãe, você não vai fazer na boca de um paciente. Então eu trago esse legado, além do legado dos meus avós, que eles diziam: façam isso no capricho, tá? Eu venho de uma família que sempre ralou na zona rural, sempre valorizou o trabalho, sempre foi justa, e eu fiz valer cada centavo que foi investido em mim. Embora vindo de uma universidade pública, só que a gente para chegar lá e para sair de lá só sabe quem passa, tá? E dali a gente vai investindo em cursos, em atualizações, em congressos, em especializações, em estar sempre buscando algo maior,
encontros, simpósios. Eu tinha a maior satisfação quando eu ia apresentar trabalhos em congressos que eu era premiado. Então, isso para mim era tudo. E o desafio, voltando à palavra, era sair dali, fazer meu trabalho, ser um bom profissional e que levasse o melhor de mim para os meus pacientes. Levasse aquilo que eu aprendi, aquilo que eu queria que fosse feito na boca da minha mãe, na sua boca. Então, o desafio é essa, ter hoje uma odontologia de qualidade, que por onde eu ando, por onde eu passo, eu tento zelar pelo meu nome, zelar por aquilo que eu aprendi e ser valorizado também, né? A gente também não pode se deixar desfalcar nessa questão de valorização, porque é um investimento altíssimo. Odontologia é um curso caro, é um investimento tanto de dinheiro quanto de tempo. Porque altas vezes na madrugada eu ficava até 3, 4 da manhã, 5 horas, estudando para provas, seminários, gastos em viagens em congressos. Então, que os nossos pacientes eles tenham esse olhar. Para eu estar hoje nas mãos de um bom profissional que traz uma boa bagagem, ele teve um bom investimento lá atrás. Ou ele estar tendo uma continuidade desse conhecimento. Então, o maior desafio meu hoje é sempre querer avançar, sempre buscar algo melhor, sempre querer errar menos e acertar mais, e que os meus pacientes eles enxerguem não só como um dentista, mas como um amigo, como aquela pessoa que ela fará para você o seu melhor. Eu darei, se eu não puder fazer no âmbito da minha especialidade, mas eu vou conduzir para um melhor planejamento. Fazer meu trabalho da parte clínica, parte ortodôntica, finalizar. Agora, Camilo, você vai para a parte de implante. Agora você vai para a parte de coroa. Agora você vai para a parte do botox. Agora você vai para a parte de cirurgia. Você vai fazer X ou Y, mas esse é o planejamento ideal, esse é o planejamento adequado que eu vou propor para a sua situação em particular. Então é isso, gente. Uma odontologia hoje que valoriza a prevenção. Uma odontologia hoje que ela não está voltada unicamente a extirpar, ao arrancar dente. Mas quando eu olho para um paciente, eu vejo que eu estou tocando ali uma alma, um ser humano, que traz também em si sentimentos, que muitas vezes, através de um sorriso, eu posso chegar num paciente e levantar o seu autoestima, ele pode manter uma confiança em mim, haver essa reciprocidades. Quantos tratamentos hoje se tornaram, além de tratamentos, amizades, vínculos? O pai que trouxe a esposa, que trouxe o filho, que trouxe o cunhado, que trouxe o vovô, que trouxe a vovó, né? Quantos presentes eu ganhei, desde as galinhas de capoeiras, as frutas aos crustáceos, a N brindes, lembranças de pacientes quando viajam. Então, assim, o reconhecimento de você dizer, eu lembrei de você. Eu olhei para esse sorriso e lembrei de você. Eu olhei para essa situação e lembrei de você. Ou alguns colegas que chegaram a mim para discutir casos de ortodontia, casos de preparos de cirurgias ortognáticas. Então é isso, gente. Esse ano fui contemplado. Foram muitas, eu não digo que foi coincidências, providências. Eu ganhei como o melhor dentista do município de Igreja Nova, fui reconhecido, né, pela população. Eu ganhei 10 anos de minha formação e, por coincidência, hoje está aqui, né? Isso é um reconhecimento, isso é um desafio também. E no mês do também, para complementar, você homem, no mês do Novembro Azul, né? O mês do homem, Isso, no mês da sim. prevenção. Prevenir do sorriso, prevenir de várias doenças, o cuidado. Quando eu cuido da Com boca, certeza. eu estou cuidando da saúde também, que contempla o Exatamente. corpo humano. Então, a você, homem, nesse Novembro Azul, é imprescindível você se cuidar. Né? Então, tá aí. Henrique, já vou pedir que você também, né, nos oriente os cuidados essenciais que a gente deve ter, né, para ter uma boca saudável, uma relação com hálito agradável. Muitas pessoas que têm a vida corrida, que talvez ainda não passou pelos cuidados de um dentista, que ainda não foi ao seu consultório para poder se consultar, ver o que está precisando. Quais são esses cuidados que a gente deve ter? Pronto, os cuidados são aqueles cuidados primais, Camilo. Eu digo sempre, é uma tríade, né?
A gente aprende lá na escola que mau cheiro, mau odor se tira com água e sabão. Porque muitas vezes determinadas pessoas não têm vários cosméticos, várias opções. E quais os cuidados básicos, a tríade, para a gente ter uma saúde bucal ideal? Primeiramente, né, a escovação. A gente tem que ter uma boa escovação. A escovação ela demanda uma higienização que é contemplada casada com o uso do fio dental. Só reforçando o que a minha fala, o fio dental ele compreende 40% da higienização. Sim. Tem pacientes que têm o dente muito apertadinho, que a gente chama muito apinhado. Então ali aquela higienização ela é facilitada com o uso da fita dental, que é mais uma opção do fio dental. Nós temos o fio e temos a fita. Então, passar bem o fio dental antes de você escovar. Porque a gente primeiro passa o fio dental, depois a gente escova. Aquela sujeirinha que ficou ali, que o fio dental não arrastou na escovação, ela vai ser levada para fora. Então, primeiramente, a gente passa o fio dental, depois a gente escova. No mínimo, quantas vezes ao dia? Três Três vezes vezes ao ao dia. dia. E aí vai em consonância com as vezes que o paciente tem de hábitos, né, de alimentação. Tá? Então é uma boa escovação, o fio dental e a escolha da escova. Isso é imprescindível, gente. Não é o creme dental quem vai manter o seu dente limpo. O creme dental, ele é importante sim, porque o creme dental ele vai melhorar no ato da escovação, né? No vai e vem, melhor dizendo, na fricção, porque também o creme dental ele traz o flúor, né? O flúor que ele vai fortalecer o mineral lá dos dentes. O nosso dente é formado de um mineral chamado hidroxiapatita, de cálcio. Então, o fio dental o creme dental ele vai conter o flúor, que é o F-, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, voltando lá para a química. Então, esses minerais, quando eles são perdidos, o flúor ele vai fazer o que no creme dental? Ele vai retornar, vai buscar novamente esses minerais de hidroxiapatita, fortalecendo esses íons ou deixando o meu dente, o meu esmalte dentário mais fortalecido contra as bactérias cariogênicas, que nós temos vários tipos de bactérias na boca. Entre eles, o Streptococcus mutans, que é a bactéria que causa maior indício da cárie, né? É o bichinho má da boca, é o Streptococcus mutans. Então, assim, o creme dental ele é importante, sim. Mas a escova ela é mais importante. Uma pessoa que não tem creme dental, ela pode escovar só com água. Só com o hábito de escovar com a sua escova e com água, ela já vai desorganizar aquela colônia de placa bacteriana. Tirando essa placa com o fio dental, com a escova, já deu um bom passo. O creme dental aí vai complementar, fortalecendo o esmalte, dando um hálito saudável, dando aquele fechamento, né, na higienização. Então, eu posso dizer a você que manter um hálito saudável, refrescante, a escovação da língua também é imprescindível. Tem pessoas que têm a língua muito esbranquiçada, porque só lembra de escovar os dentes e não escova a língua, e cria a saburra dental. A saburra é mais do que uma colônia de bactérias que ela é ali junta, né, na língua. Então, a língua ela deve ser higienizada sim, um músculo importantíssimo da cavidade bucal. Então, primeiro a gente passa o fio dental, escova também a língua. E só colocando que creme dental eu devo usar, né? Eu não estou aqui para rotular, eu não sou marqueteiro de creme dental, estou sendo patrocinado por nenhuma marca. Eu só digo sempre, creme dental, ele vai desde as posologias do uso da criança às posologias do uso de um adulto. Uhum. De uma criança a gente vai avaliar quando a gente vai incorporar o flúor, se vai ser ideal e a idade e quantidade do creme dental com flúor. É tanto que existe creme dentais com posologias próprias para crianças. Mas aquelas mamães que não podem comprar creme dentais para crianças, eu digo, compra um creme dental adulto e a gente vai colocando ali conforme a idade da criança. Um tamanho de um grão de arroz, um tamanho de um grão de ervilha, porque o flúor, ele também é um material tóxico para a criança, causa fluorose dentária, que são manchas amareladas, deixa o esmalte fragilizado, causa uma toxicidade no esmalte da criança.
Então, para nós adultos, quaisquer creme dentais adultos é importante, porque para o adulto, lá na Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, né? Ela diz o quê? Que tem que ter 450, a partir de 450 ppm, que são partes por milhão de flúor. Então, o adulto, ele tem um creme dental exclusivo. A partir de 450, a maioria vem com 500 ppm de flúor, é o ideal para um adulto. Tá? E além de que a criança ela não sabe expectorar, a criança não sabe cuspir. Então, mais uma cláusula importante da criança que geralmente ela deglute muito creme dental, se ela comer muito creme dental do papai ou da mamãe, ela pode ter uma intoxicação pelo flúor. Tá? Então, a precisão do flúor é inegociável. Tá? Então, a gente tem que ter também uma escova macia, porque muitas vezes os meus pacientes que eu pergunto, você está usando uma escova dura, uma escova leve, uma escova macia ou extra macia? E eu sempre ensino o hábito, a forma de escovar corretamente, tá? Que na literatura a gente coloca como 20 vezes para cada lado. Se a gente for colocar aqui um dente com um cubo, a gente vai ter várias faces. A face oclusal, que é a parte que a gente morde, dos dentes posteriores. A face externa, que é a vestibular. No dente inferior, a gente coloca como parte lingual. Nos dentes superiores, a gente vai para face vestibular, face oclusal, que é a que morde, e a parte interna, a face palatina. Nos dentes da frente, essa parte que tritura, a gente chama de faces incisais, que é diferente da face oclusal, que é a parte que tritura o alimento. Uhum. Então, aí a gente vai escovando 20 vezes em cada face. É imprescindível isso. Mas se você escovar 10 vezes em cada parte desse cubo, que é o dente, já está de bom tamanho, gente. Agora o creme dental é importante. A escova macia, sempre macia. Porque muitas vezes a gente acha que com a escova dura, o que é que vai causar? Eu vou estar limpando mais. E muitas vezes não é. Eu posso causar desgastes no pezinho do dente, né? Ali naquela face cervical do dente. E aí eu posso estar tirando o mineral desse dente. Posso estar desgastando, causando uma lesão no dente, como lesionando também a gengiva. E isso, quando a gente lesiona o pé do dente ou o pé da gengiva por uma escovação muito grosseira, ou a sua escova que é grosseira, vai começar a expor a raiz do dente. O paciente vai começar a ter sensibilidade quando toma algo gelado, alguma comida ácida. Então, o que é importante aí para se ter uma boa higienização? Uma boa avaliação também. Ir ao dentista é algo primordial. No dentista, ele vai mostrar para vocês, planear o uso do fio dental corretamente, a escovação corretamente, a escova sempre macia, cabeça da escova sempre arredondada, cerdas retinhas, a forma que você deve pegar na escova, inclinações, várias vezes, a face, escovação de língua. E casos de gengiva inflamada, como proceder, qual o bochecho ideal, se é um bochecho que contém clorexidina, ou somente digamos que um bochecho para ter um hálito saudável, ou um bochecho para uso terapêutico, que contém a gluconato de clorexidina 0,12%. Então, cada caso é um caso. Mas para se ter uma higienização saudável, é ir ao dentista, ter uma escovação no mínimo 3 vezes ao dia. A sua escova tem que ser uma escova mole, tá? Cerdas macias. O uso do creme dental para uso de adulto a partir de 450 ou 500 ppm de flúor, né? E fio dental, gente. Quem quer ter dente até fim da vida tem que usar fio dental. Fio dental, escovar, bochecho conforme a sua indicação. E isso além dos hábitos, né, Camilo? Porque assim, eu gosto de comer doce. Eu gosto de comer doce. Não é aquele doce que vai cariar, mas é a intensidade de quantas vezes eu como aquele doce. Se eu abro uma pipoca para comer, eu vou comer a pipoca de uma vez, pronto, eu comi aquela pipoca, comi aquela barrinha de chocolate, depois eu vou escovar. Ótimo. Vai causar uma desmineralização da cavidade bucal, mas depois eu escovo, aquele flúor vai remineralizar, além da capacidade de tampão que a nossa saliva tem. A nossa saliva ela tem uma capacidade imunológica muito boa para manter esses dentes sempre calcificados. Quando a gente tem um hábito de estar tomando sempre refrigerantes, frutas cítricas como limão, laranja, dentre outros aí, e o que acontece? A gente baixa essa capacidade de tampão e ela fica muito ácida.
Então, quando a gente tem uma acidez muito grande no dente, a gente perde também muitos minerais dentários. Então, por isso que tem que ter uma higienização contínua. Quando a gente ia adquirir uma dieta muito rica em carboidratos, muito açúcares, o que vai acontecer? O carboidrato, o açúcar da comida, desde um cuscuz, do amido, as bactérias da nossa flora bucal, elas vão fagocitar. O que é fagocitar? Elas vão se alimentar daquele carboidrato ali, daquela alimentação, e ela defeca ácido. Ou seja, o cocô da bactéria é o ácido. E é esse ácido que vai começando a desmineralizar, começando a enfraquecer esse dente, e a bactéria penetra no dente e começa o processo cariogênico. Então, o processo da cárie, ele vai desde a intensidade de quantas vezes eu como mais aquele alimento cariogênico, seja um doce, seja algo que contenha ali açúcares. Então, se você abre uma barrinha de cereal, de algum açúcar, come e logo em seguida você vai escovar o dente, não há nenhum dano. Mas quando você come aquela barrinha de cereal, come aquele alimento cariogênico, daqui a uma hora você come de novo, daqui a meia hora você come outra bala, coloca outro chiclete, coloca aí A, B ou C, passa um dia inteiro comendo comidas cariogênicas, o que acontece vai começar o processo cariogênico. Então, a gente tem que compreender que tudo é um processo e a gente vai analisar o paciente e os seus hábitos. O Uhum. paciente que ele come muito melão, muita melancia, que maçã, são aqueles alimentos que ele vão ter um teor de açúcar bem baixo e automaticamente ele vai estar limpando e lavando os dentes. Já algumas outras frutas, elas já vão ficar entre um espaço dentário, elas já vão sujar mais o dente, já vai ter um teor, ao mesmo tempo que tem de fibra, como uma manga, ela tem um nível elevadíssimo de açúcar. Então, a glicose, né, a sacarose de uma manga ou de determinadas outras frutas, para pacientes que têm um hábito de estar sempre ali, além de estar sujando demais os dentes pelas suas fibras, vai estar sempre baixando o pH, vai estar porque as bactérias elas vão se alimentando e vão secretando ácido, vão deixando a nossa cavidade bucal acidosa. Então, gente, a importância de um bom hábito alimentar, de comer frutas, verduras, legumes, diminuir o uso da sacarose, que é o açúcar em si, e escovar com bom creme dental, passar o fio, nunca vai mudar. Não vai ter fórmula. Camila, é igual uma receita de bolo. Nunca vai mudar. O fio dental, a escovação, as cerdas macias, ela nunca vai sair de moda. Daqui a 300 anos, daqui a 1000 anos, os dentistas estarão falando ainda sobre isso. Porque o nosso maior embate, o nosso maior controle aqui é da placa bacteriana. Desorganizar essa placa, que são essas bactérias que já vivem na nossa cavidade bucal. Mas quando elas perpassam, quando elas ultrapassam esse limite, o que acontece? Começam os processos cariogênicos. Ou seja, a gente tem 50 milhões de bactérias na boca. Quando a gente passa para 60 milhões, começa a haver um desarranjo aí, assim como na nossa flora intestinal. Então, tudo no nosso intestino, na boca, tem equilíbrio. Na nossa pele, nós temos bactérias, mas está tudo em equilíbrio. Começou a haver um desarranjo, uma quantidade maior de bactérias ali, começa a ter dermatites, começa a ter desarranjos intestinais. E na cavidade bucal, aquelas Streptococcus mutans, que são aquelas bactérias que geram a doença cárie, ela saiu daquela quantidade, ela duplicou, vai começar os processos cariogênicos. Como é que a gente evidencia uma placa bacteriana? Sabe aquela massinha branquinha que a gente às vezes passa a unha ali e Uhum. sai? Ali é a placa bacteriana. Ali são milhões e milhões de bactérias que geram a doença cárie, que geram a gengivite, que é a inflamação gengival, que vai avançar para a periodontite. E aí vai sucedendo vários episódios. Então a saúde bucal básica, ela depende exclusivamente disso. Da gente saber ter uma boa alimentação, ir para o dentista e ter esses bons hábitos de higienização em casa. Então tá aí. Pra gente, né, que já vai começar a ter os cuidados a partir de agora. Então, para vocês, hoje o podcast do café foi especial porque veio aqui Dr. Henrique Oliveira para passar essas informações. E já convido mais uma vez, Henrique, de você voltar aqui novamente. O canal não poderia errar, não poderia deixar de trazer você aqui, porque é um assunto importantíssimo para nós, né, que prezamos por um bom sorriso, por um bom hálito,
por um bom e esbranquiçadinho dente creme, né? Que a gente, Sim, a gente muitas exatamente. vezes a gente quer o branco, O branco. mas é aquele branco creme, vou dizer Branco, assim, isso. né? Então, a gente agradece de coração porque você veio hoje, porque você nos ajudou muito. A gente traz as pessoas que realmente vêm para ajudar. O podcast do Café sempre tem pessoas inteligentes que vêm nos ajudar da melhor forma. As informações que nós precisamos vai estar sempre aqui com essas pessoas que vêm para nos ajudar. Então eu já vou pedir, Henrique, se você puder deixar uma mensagem, principalmente a gente sempre pede as pessoas que vêm, que deixem uma mensagem, principalmente para aqueles jovens que estão terminando seus estudos do ensino médio, que talvez já queiram ingressar em alguma profissão e agora termina o ensino médio, que é que eu vou fazer? Que faculdade, que curso eu devo buscar? E talvez na área da odontologia essas pessoas possam se despertar e se tornar um bom profissional assim como você. Que mensagem você deixaria para esses jovens senhores, senhoras também, que muitas vezes dizem assim: ah, poxa, o meu sonho é ser odontólogo, meu sonho é ter uma profissão. Então, independente da idade, basta a gente querer. Se você puder, deixa uma mensagem, deixa uma frase para essas pessoas que possam abrir as nossas mentes. A palavra-chave, Camilinho, para isso é motivação e fé. Quando a gente tem fé, a gente tem motivação. E quando a gente tem motivação, o ideal é a gente ter fé, né? É porque eu saí de uma zona rural, né? Eu sou natural de Penedo, nasci na cidade de Penedo, me criei aqui na cidade de Igreja Nova e a dificuldade sempre grande. Estudei, sou aluno de escola pública, né? Estudei até a oitava série na escola pública e daí tive oportunidades, fui encaminhando. Sou ensino médio, eu finalizei no Colégio Imaculada Conceição, aqui de Penedo, Alagoas, e daí parti para a vida universitária. Na minha época, as coisas, eu digo alguns anos atrás, porque eu terminei o ensino médio em 2007, ainda eram um pouco mais escassas, né? Nós tínhamos uma universidade federal que estava chegando a Penedo, um instituto federal que ainda não existia. E hoje nós temos universidades federais, nós temos Instituto Federal, nós temos também universidades particulares de qualidades e que sempre estão chegando mais e mais cursos. Então, o aluno ele vai ser bom quando ele quiser ser bom, independente da universidade. Exatamente. Nem todos vão terem a oportunidade que eu tive, nem todos vão galgar os caminhos que eu percorri. Mas quando você tem aquela determinação, você tem fé, você chega lá. Então, para você, estudante, principalmente quem está fazendo o Enem, foco, fé e muita dedicação. Muita dedicação porque sonhos, eles se realizam quando você crê e quando você faz acontecer. Essa coisa de achar que vai acontecer ao acaso, né? Aí já vai muito de situações de particularidades. Então é isso. Estudar ainda é o caminho. A escola, ela nos leva a muitos horizontes. A educação, ela transcende alturas bem maiores do que as nuvens. Então, falando de uma maneira, né, simbólica aqui que eu, né, falo, e é isso, gente. Crer, lutar e persistir, tá? Colocar Deus no comando e estar sempre ali estudando, se inovando, se inteirando. Não podemos parar, porque a vida hoje existe, de certa maneira, concorrência em tudo e qualquer profissão. Só que eu nunca tive medo de concorrência, porque eu sempre quis estar capacitado para qualquer batalha que me fosse colocada. Então, quando a gente é capacitado, quando a gente estuda, quando a gente tem um domínio daquele assunto, daquilo que a gente faz, a gente não tem medo de concorrência. A gente só vai e vai para vencer. Com Né? certeza. Porque quem já entra numa batalha, numa concorrência, com medo de perder, você já está sendo derrotado.
É Então você já deve verdade. entrar numa luta, já eu vou ganhar. Por eu estar aqui, eu já sou um vencedor e você deve persistir e insistir, né? É esse o caminho e eu sei que eu desejo o melhor para os meus munícipes, para o pessoal aqui da minha querida e amada Igreja Nova, né? Que eu amo demais. Gosto demais de trabalhar aqui, em todos os meus ambientes, desde a unidade básica, e é um prazer e satisfação estar trazendo uma odontologia de qualidade, sendo um bom profissional para as pessoas que precisam e trazer para os meus o que há de melhor, tá? Eu não levo e não faço aquilo que não me convém e que é ao desagrado. Eu sempre busco, sempre colocar no outro, né? Seja de uma resina, seja de uma extração, seja quaisquer procedimentos, a melhor conduta, a melhor terapêutica, o melhor procedimento. E isso me faz eu dormir de consciência tranquila, isso me faz eu dizer assim: esse é um dos desafios que eu lutei e consegui, e hoje eu estou em paz comigo mesmo e feliz, me torno uma pessoa realizada. Então, você Com adolescente, você certeza. jovem, você que está ingressando, independente da idade na faculdade, nunca é tarde quando a gente sonha e quando a gente quer chegar lá. Com certeza. Então, Henrique, deixe também seu contato, porque eu tenho certeza que muitas pessoas já querem a consulta com você, o acompanhamento, para que possa ter um sorriso bonito, para que possa ter um bom hálito. Muito obrigado, Camilinho, pelo espaço, tá? O meu contato, sei que muitos já têm, mas eu vou deixar aqui para você colocar nas redes e o meu Instagram, né? Mas o meu telefone é o 829-9915-7537. Colocando aqui no Instagram, creio que várias pessoas já me têm como amigos em comuns, né? Henrique Oliveira, vai ver lá como Henrique Oliver08, o Instagram, ele vai passar aí para vocês e é só contar comigo, tá? Independente do ambiente que você será atendido por mim, tenha certeza que não há diferença. Seja do setor público, seja do setor privado, todos nós somos iguais, independente do ambiente que eu vou agir e que eu vou atuar. Que bom, né? Então, Muito obrigado. gente, foi um prazer, foi uma honra receber o Dr. Henrique aqui no nosso podcast do Café. E a gente tirou várias dúvidas. A gente vamos nos levantar dessa mesa, deixar vocês apreciarem que temos a nossa querida Igreja Nova aqui no fundo, né? A nossa matriz, a nosso ponto, talvez onde muitas pessoas se reúnem para conversar, para comer alguma coisa, para rever pessoas em frente à matriz de São João Batista. Henrique, foi um prazer, meu querido. Igualmente, Volte viu? mais vezes Eu porque que o agradeço pelo espaço. podcast precisa de pessoas assim como você, pessoas inteligentes, pessoas que venham nos ajudar. Tenham todos um bom final de tarde, boa noite, bom dia. A gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais. Show!